Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos, mesmo que ainda de forma virtual, para refletir sobre as mensagens de Jesus. Vamos, antes de começar a nossa reflexão, buscar nos harmonizar, fechar os olhos, respirar fundo, como tantas vezes fizemos lá no salão doutrinário da nossa casa. Então vamos nos transportar ao salão doutrinário, buscar harmonia, buscar sintonia com os nossos protetores, os protetores da nossa casa, pedir a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que nos abençoe, nos ilumine, aumente a nossa percepção para compreendermos melhor a sua mensagem tão importante nesse momento difícil, mas que fundamental estejamos sintonizados com as mensagens do Mestre, para que possamos com isso buscar a nossa autotransformação, o nosso autoconhecimento, a nossa transformação moral, que será de grande valia nesse período em que estamos em recolhimento, para que ao voltarmos à nossa vida normal, possamos estar melhores do que estávamos antes que essa situação começou. Então vamos pedir a Jesus que continue nos esclarecendo para que a cada dia busquemos a nossa evolução. O nosso tema de hoje é Zaqueu, o rico de humildade. É um tema baseado num texto contido no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Franco, onde Amélia Rodrigues nos traz uma reflexão sobre a conversão de Zaqueu. Vamos inicialmente conhecer este homem, né? Quem foi Zaqueu? Zaqueu foi um arrecadador de impostos e por isso, por si só, já fazia com que ele fosse antipatizado pelo povo de Jericó, onde ele morava e que na época era a segunda cidade mais importante da Palestina. E o povo achava injusto pagar esses impostos, porque esses impostos iam para o Império Romano, que dominava a região naquele período. Além disso, dizia-se que Zaqueu enriqueceu ilicitamente, vivia defraudando o povo e tendo lucros exorbitantes. Amélia Rodrigues nos traz que Zaqueu era um homem rico, morava num palacete, decorado com obras de arte vinda de muitos países. Era um homem de posses. Certa vez, um jovem perguntou a Jesus o que deveria fazer para adquirir a vida eterna. E Jesus lhe respondeu que deveria guardar os mandamentos: não matar, não cometer adultério, não furtar, honrar pai e mãe. O jovem retrucou que isso ele já fazia e perguntou então o que faltava. Então Jesus mandou ele vender tudo o que tinha, dar aos pobres e voltar para segui-lo. Então o jovem não voltou mais. Jesus disse aos seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Não podemos, lógico, interpretar essa afirmativa de Jesus ao pé da letra, já que no próprio Evangelho nós encontramos que se a riqueza constituísse um obstáculo absoluto à salvação, não seria concedido ao homem por Deus. A riqueza, na verdade, é uma difícil prova que o homem tem que vencer. Nos diz o Evangelho, sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Mas o problema não é a riqueza, mas a forma como o homem a utiliza. Cabe ao homem usá-la para produzir o bem, contribuir para o progresso material e intelectual da humanidade. Amélia Rodrigues nos chama a atenção que Zaqueu tinha uma índole afável, apesar de ser um homem rico, um homem que tinha muitas posses, mas tinha uma índole afável. Fazia planos de mudar de cidade e recomeçar a vida. Sentia falta de amizades e lhe incomodavam as ameaças e a irritação do povo.
Enfim, Zaqueu não se comprazia mais da vida que levava. Os bens externos não preenchiam o vazio existente em seu coração. Num relato de uma rainha da França, no capítulo 2 do Evangelho, ela descreve a desilusão que teve ao adentrar o plano espiritual. Achava que, por conta dos títulos de nobreza, seria recebida com toda a pompa, mas percebeu que o que conta verdadeiramente na parte espiritual é a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência. Na admissão na parte espiritual, não contam os bens, os cargos, os títulos, mas a soma das virtudes que juntamos. Os bens materiais, nos diz o Evangelho, são apenas para o nosso usufruto, enquanto estamos encarnados aqui na Terra. Mas a verdadeira propriedade é constituída pelos conhecimentos, pela inteligência e pelas qualidades morais. Zaqueu já vinha despertando para essa realidade, mesmo que ainda de forma inconsciente e de forma bastante incipiente. Mas Zaqueu já ouvira falar de Jesus, e por possuir uma apurada percepção espiritual e uma acuidade intelectual significativa, percebeu que o Mestre era o caminho para a sua regeneração espiritual. Por isso que, ao saber que Jesus entrava em Jericó, saiu correndo, e como não conseguia visualizá-lo pela sua baixa estatura, subiu numa árvore para vê-lo. Queria receber uma bênção ou ouvir algumas palavras que mudassem o rumo da sua vida. Mas Jesus, vendo-o, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amélia Rodrigues descreve que Zaqueu, durante um tempo, permaneceu em torpor, como que não acreditando que Jesus iria à sua casa. O próprio povo questionava por que Jesus iria na casa de um criminoso, mas o próprio Jesus nos disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes, pois não vim resgatar justos, mas pecadores. Zaqueu tinha consciência disso, estava emocionado. Não se sentia digno de hospedar o mestre, mas faria de tudo para receber essa honra. Esperou ansioso a chegada de Jesus, e a chegada dele demonstrou toda a sua humildade. Ao acolher o hóspede, Zaqueu cai aos seus pés e exclama: Senhor, distribua aos pobres a metade de meus haveres, e se lesei alguém, seja no que for, restitui-lhe quadruplicado. Demonstra nesse momento a firmeza de propósito, caracterizando sua transformação moral, e ao fazer publicamente caracteriza um gesto de humildade. Nós percebemos nesse trecho que Zaqueu, ele não faz promessas, ele não diz: Senhor, eu vou pensar no que vou fazer, vou distribuir aos pobres no futuro. Ele não mostrou essa insegurança. Ele foi firme. Ele disse: vou distribuir aos pobres. Se lesei alguém, vou restituir a quem eu lesei. E a gente vê também no trecho anterior, onde ele vai correndo subir na árvore, ele não se importou no que os outros pensariam. Não se importou se iam achar estranho, se iam achar ridículo aquele homem de estatura baixa subindo numa árvore para ver Jesus, achando talvez que fosse por curiosidade. Ele sabia que aquele momento era fundamental para a sua vida, que aquele momento seria o momento crucial para a sua transformação. E por isso ele foi com aquela ânsia de ver Jesus. Mesmo que Jesus não falasse com ele, ele não sabia o que iria acontecer, mas ele queria ver o Mestre, ouvir uma palavra, sentir aquela vibração que emanava da presença de Jesus. Então Zaqueu percebeu que aquele momento era fundamental para a sua vida e por isso se dedicou, se entregou àquele momento. E ao contato com Jesus, demonstrou ainda mais toda a sua humildade. A humildade, que é uma virtude difícil de ser praticada.
mas fundamental para a nossa evolução espiritual. Encontramos no Evangelho que caridade e humildade são a única senda para a salvação, e o egoísmo e o orgulho a senda da perdição. Para exemplificar, Jesus nos conta uma parábola e ele diz: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha para mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Nas bem-aventuranças, Jesus nos traz que a humildade é uma condição essencial para alcançarmos a felicidade, quando nos diz que bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Zaqueu compreendeu isso. Segundo Amélia Rodrigues, Zaqueu apequenou-se e engrandeceu-se, submeteu-se à humilhação e glorificou-se na humildade. Ela termina o capítulo dizendo que, segundo narradores dos eventos evangélicos, que transcorridos muitos anos após a crucificação, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia, rico de amor e de humildade, dirigido por Jesus. Esse relato exemplifica a importância dessa virtude tão importante que é a humildade, mas nos traz também um belo exemplo de regeneração e transformação moral de um ser após sua conversão ao cristianismo. Esse trecho do Evangelho nos traz muitos ensinamentos, principalmente em relação à humildade e à necessidade da nossa transformação moral. Como nos diz, é um exemplo de regeneração e dessa transformação moral. Transformação moral que estamos buscando. Estamos aqui nessa encarnação exatamente buscando essa transformação moral, buscando a cada dia nos melhorar cada vez mais as nossas virtudes, ampliá-las e buscar a cada dia corrigir as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Então Zaqueu, que a princípio foi menosprezado, era ridicularizado, era odiado até pelo povo da sua época, mostrou que todos nós somos capazes de nos transformar, de corrigir as nossas imperfeições e buscar sermos melhores, baseados sempre nas mensagens que Jesus nos trouxe. O Evangelho deve ser o nosso livro de cabeceira. Quando tivermos alguma dúvida em que atitude tomar, no que fazer, que pensamos, se fosse Jesus, o que é que Jesus faria para tomarmos as melhores decisões? Então, nesse momento que passamos de dificuldade, essa pandemia que tanto nos atormenta, nos deixa ansiosos, que busquemos na mensagem do Mestre de fé, de esperança, de consolação, buscarmos um consolo, buscarmos uma força para superar todas essas dificuldades. Que estamos aqui na Terra para passar por essas dificuldades. Sabemos que não será a primeira, que não será a última, não será o primeiro obstáculo nem o último que estamos passando nessa nossa encarnação. Então, precisamos vencer com dignidade, com muita coragem, com muita fé, porque com certeza dias melhores virão. Nada acontece por acaso. Se estamos passando por essa situação, algum motivo há de ter, mesmo que ainda não compreendamos, mas que possamos vencê-la e vencer tendo Jesus sempre como nosso guia, nosso mestre. Então que possamos agradecer mais essa oportunidade
de estarmos aqui refletindo sobre essa mensagem do Mestre e que essa mensagem realmente nos sirva de guia, que seja o nosso leme, o nosso norte, que possamos usar todas essas mensagens que Jesus nos trouxe para que isso faça com que seja o nosso alicerce para buscar vencer todas as nossas dificuldades. Que tenhamos uma semana de paz, de harmonia, vencer a cada dia as nossas dificuldades. E que em breve, com certeza, estaremos novamente reunidos no Salão Doutrinário, sentindo, aproveitando todas as vibrações benfazejas que a casa nos traz. Mas que continuemos conectados, sintonizados com os nossos protetores, com os protetores da nossa casa, do nosso Centro Espírita Cristo Redentor, que isso vai nos trazer fortalecimento, vai nos trazer paz, harmonia, para continuarmos essa nossa caminhada. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, possa estar conosco hoje e sempre, nos ajudando a vencer todos esses obstáculos que passarem no nosso caminho. Muita paz, meus irmãos.